Amém. Amém, irmãos? Então, vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Estamos aqui no sul de Minas, na casa do irmão Adler e da irmã Laura. Ontem tivemos o prazer de conhecê-los pessoalmente e também os seus pais, que são pessoas maravilhosas. E nem Salomão foi tratado como nós estamos sendo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Então, estamos transmitindo a escola bíblica daqui, juntamente com os irmãos lá em Brasília, estão online. E vamos então, a irmã Ellen também acabou de entrar. Irmã Ellen, seja bem-vinda. Então, vamos meditar em João, capítulo de número 6, do versículo 25 ao versículo de número 35. E o tema da nossa mensagem hoje é 5 lições que precisamos praticar, 5 lições que precisamos praticar, Então nós vamos ver essas lições aqui nesse texto, e vamos meditar sobre cada uma delas. Então, João, capítulo de número 6, do versículo 25 ao versículo de número 35, o irmão Adler vai fazer a leitura para nós. Pode ler, irmão. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Que coisa maravilhosa, Jesus, ele é o pão da vida, E eu acho maravilhoso, tem um hino que diz, ele é o pão que desceu do céu, Recentemente o Senhor me deu uma canção que fala sobre ele ser, o pão que nos alimenta, o pão da vida, Então nós vamos meditar nessa manhã acerca de 5 lições que precisamos praticar. E onde nós vamos encontrar essas lições? Aqui, nesse texto, onde o Senhor, está falando aos nossos corações, para que possamos então praticar e termos uma vida de acordo com o que Deus quer que nós tenhamos, porque, irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, e precisamos praticar a palavra do Senhor. Precisamos estar sempre em sintonia com a palavra do Senhor. Para quê? Para que possamos estar a cada dia diante do Senhor. Então vamos ver a primeira lição que eu trago para nós aqui, de acordo com esse texto. A primeira lição é que nós devemos nos aproximar, Devemos nos aproximar de Jesus com a motivação correta, ou a motivação certa, amém? Então nós vamos ver aqui no versículo 25 do capítulo 6 de João, que a multidão, ela se aproximou de Jesus,
E ela se aproximou por quê? Por causa dos milagres. Ela se aproximou por quê? Por causa da multiplicação dos pães, né? João capítulo 6, o versículo 25 e o 26, né? Então, nós não podemos nos aproximar de Jesus com a motivação errada. A nossa motivação, ela deve ser a motivação certa. E qual que é a motivação correta? Eu me aproximar de Jesus por gratidão, né? Como diz aquele hino. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Então nós precisamos nos aproximar do Senhor, né, com a motivação correta, né, por gratidão, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele já fez por nós, né? Existem pessoas que elas decidem, né, frequentar um templo, elas decidem frequentar uma placa denominacional, uma congregação, não para realmente agradecer a Deus, não para mostrar o amor para com Cristo, mas elas decidem, né, buscar o Senhor para que o Senhor resolva os problemas delas, para que o Senhor faça o que elas querem, não é? E nós não podemos nos aproximar de Jesus com a motivação errada. A motivação nossa deve ser a motivação correta, né? Inclusive Jesus reconheceu que a multidão estava se aproximando dele não pela mensagem, né? Não pelo amor, né, que ele pregava, não pela palavra que ele trazia, mas por causa da multiplicação dos pães. Vamos ver lá em Atos, capítulo de número 3, Atos, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Pedro e João iam para o templo, para a oração das 3 horas da tarde. Havia-lhe um homem coxo de nascença, que era levado todos os dias e colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que lá entravam. Ao ver Pedro e João entrarem no templo, pediu-lhes uma esmola. Eles fixaram os olhos nele e Pedro disse: Homem, olha para nós. Ele olhou para eles atentamente, pensando receber alguma coisa. Então, irmãos, qual que era a motivação daquele homem ali naquele momento? A motivação, ele estava no lugar certo, porque ele estava no templo, ali aonde era costume dos israelitas, né, estarem adorando a Deus, buscando ao Senhor. E é claro que hoje, irmãos, né, hoje o templo do Espírito Santo somos nós. Hoje a morada do Senhor somos nós. Eu estou dizendo com isso que você não pode ir a um templo? Não. Eu estou dizendo com isso que você não pode frequentar uma congregação? Não. Eu só estou dizendo que hoje a prioridade, né, somos nós, que somos o templo do Espírito Santo. Se você por algum motivo, né, se você não está podendo ir, por exemplo, você está acamado, né, você está com um problema de saúde e você não está podendo ir ao templo, não se sinta afastado do Senhor por causa disso, né? Se você não está podendo congregar por algum motivo, é claro que Paulo disse lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixeis de congregar como é costume de muitos. Então não é o simples fato de eu não estar num templo, né, que eu não estou congregando, mas se eu tenho, por exemplo, aqui nós estamos reunidos, né, e aí Jesus disse lá em Mateus 16, versículo 20, Mateus 18, 20, né, Jesus disse, né, 18, 20, aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei, né, presente. Então, não se sinta desigrejado ou afastado do Senhor se você por algum motivo não está frequentando um templo, né, uma placa denominacional. Mas se você tem um grupo de pessoas que você reúne, né, que você está ali reunido para adorar o Senhor, para estudar a palavra, né, você está sendo o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Só que o contexto aqui é que naquela época era costume, né, dos judeus, né, irem ao templo, o templo construído por Salomão, não é? Então, irmãos, aquele homem ele estava no lugar certo,
ele estava na hora certa, né? Mas infelizmente a motivação dele não era correta, né? E a multidão estava procurando Jesus não por causa dos pães, não por causa da palavra, não por causa da mensagem. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus capítulo, pedir para o irmão Adler abrir para a gente, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Mateus 6, 33. Então, Jesus ele nos dá um conselho, né? Aqui em Mateus 6, 33. Achou, irmão? Sim. Pode ler, por favor? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus está falando sobre priorizar, não é? Priorizar o reino de Deus. Então, nós precisamos nos aproximar do Senhor com a motivação correta, né? A motivação agradecer o Senhor, né? Priorizar o Senhor, amar o Senhor, né? Servir ao Senhor, né? Levar a mensagem dele, né, para o mundo perdido. Então, nós não podemos nos aproximar do Senhor, né, pelo que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele já fez por nós, né, lá na cruz do Calvário, né? É o que ele fez por nós, dando a sua vida, né, entregando a sua vida em favor de todos nós. Então, não busque o Senhor com motivação errada, né? Não sirva ao Senhor com a motivação errada. Não sirva ao Senhor, né, barganhando, tentando barganhar com ele, porque ele não é comerciante, né? Jesus não é dono de supermercado, Jesus não é um feirante, né, com o qual a gente pode negociar, né? Jesus não é um dono de uma loja com o qual a gente pode negociar. Não, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é Deus. Então nós não podemos servi-lo, né, pelo que ele pode. Olha, Jesus, eu vou servir o Senhor, viu? Mas eu só vou servir o Senhor se o Senhor fizer tal coisa por mim, né? Ó, Senhor, eu só vou te adorar se as coisas andarem bem, né? Eu só vou ter prazer de te servir se a minha vida estiver um mar de rosa. Não, a motivação, irmão, deve ser agradecer o Senhor, né? Deve ser por amor, né? Eu costumo dizer que nada por obrigação, né? Jesus não obriga ninguém a nada, nem mesmo ir para o céu. Então devemos ter a motivação correta, a motivação exata, né, em servir ao Senhor e em buscar ao Senhor. Amém? A segunda lição que eu trago, de acordo com esse texto, nesta manhã, é que nós devemos, irmãos, priorizar o Senhor, né? Priorizar. Vimos aqui Jesus dizendo em Mateus 6,33 que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Vamos ver João, capítulo de número 6. Sofia ou alguém pode ler, ou alguém lá da sala, tiver online também. João, capítulo 6, versículo de número 27. Mateus 6, 20. Oi, irmão, desculpa. João 6, 27. Alguém pode ler, por favor? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, Jesus está dizendo, né, para a multidão, não trabalhem, né, pela comida que perece, né? Não trabalhem. Irmão, abre aí em Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante. Sofia, Lucas, capítulo de número 12, do versículo 16 ao versículo de número 21. Então, Jesus, ele está dizendo, olha, ele disse para a multidão, não trabalhem por causa da comida que perece. Irmãos, eu estava conversando com o irmão Adler ontem à noite, fomos dormir ontem quase 2 horas, né, irmão? Conversando sobre a palavra, né? Falando sobre o Senhor, sobre o reino de Deus. E eu disse para ele o seguinte, falei, irmão Adler, no dia do juízo final vai ser tão triste para muita gente, né? A pessoa vai olhar e ver que tudo que ela juntou nesse mundo não valeu de nada, né? Os carros, as mansões, né? O dinheiro guardado nas contas,
os terrenos comprados, casa, né, à beira-mar, né, hotéis, empresas. A pessoa vai olhar e ver o que isso me adiantou, para que isso me serviu, né? As pessoas deixaram de viver, né? Deixaram de cuidar do próximo, deixaram de praticar o amor, né? Deixaram de dizer eu te amo para quem elas amavam e não tinham tempo para isso, né? Deixaram de servir ao Senhor enquanto elas podiam, enquanto estavam vivas, enquanto estavam nesse mundo, juntaram, né? Trabalharam tanto, juntaram tanto e vão olhar e dizer, do que isso me serviu, né? Como Salomão disse, né? Foi tudo como correr atrás do vento, né? Tudo é ilusão. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 6, do versículo 19 em diante. Pode ler, irmão Adler, por favor? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Até aí. Aonde estiver o vosso tesouro, está também o seu coração. Irmãos, aonde é que está o nosso tesouro? Quem é o nosso tesouro? Qual é o nosso maior tesouro? Vocês lembram daquela canção que o Senhor me deu, né? Chamada Vou Feliz, né? Aonde a letra diz que ele foi a joia rara, né? Joia rara que encontrei, o maior tesouro, né? O maior tesouro que nós podemos ter, irmãos, é a presença do Senhor em nossas vidas. O maior tesouro, a maior riqueza que um homem pode ter é Deus na vida, né? Não existe riqueza maior, não existe tesouro mais precioso, não existe joia mais rara do que nós termos a presença do Senhor, do que nós termos Jesus em nossas vidas, e nós devemos priorizar isso. Irmãos, eu estava pensando, queridos, o que eu estou vivendo aqui nessa cidade, dinheiro nenhum paga. O que eu estou vivendo aqui nesse lugar, irmão, não tem nada nesse mundo que se compare a uma preciosidade como essa, sabe? Você chegar na casa de alguém, né, que você... olhe só, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Olha como a tecnologia ela pode ser benéfica em prol do reino de Deus. Olha como a tecnologia sendo usada com sabedoria, ela pode agregar no reino de Deus, né? Ela pode somar no reino de Deus. Eu conheci o irmão Adler aliás, ele me conheceu através das redes sociais, né, esse irmão Adler? E aí ele entrou em contato comigo. Já tem o quê? Tem um ano já que a gente... Um ano ou mais. Acho que um ano, um pouco mais de um ano, né? Que nós somos amigos, né? Através, né, do WhatsApp, né? Através do telefone, né? Ele já acompanhou os nossos cultos, né? Pelo aplicativo. Irmão, eu fico pensando, que coisa linda, né? Então, ao invés de você usar a tecnologia para o mal, use para o bem, né? Aproveite enquanto nós podemos usar, vamos aproveitar e usar a tecnologia em prol do reino de Deus, em favor do reino de Deus, né? Através da tecnologia nós podemos, né, levar a palavra do Senhor, né? Nós podemos ajudar alguém que está precisando, né? Eu lembro, irmãos, de uma vez que eu estava em Laranjal do Jari, não, eu estava em Macapá. Eu vivi muitas experiências nessas cidades, tanto Macapá como Laranjal do Jari. E eu estava dormindo, e eu tive um sonho, e o sonho era o seguinte: eu ouvi uma voz que ela vinha andando na minha direção, um vento, né? Um vento vinha andando na minha direção, e nesse vento eu vi uma voz. Eu achei tão interessante, eu nunca esqueci desse sonho. E aí aquela voz vinha dizendo assim: eu sou a unção do apóstolo Paulo. E aquele vento vinha trazendo aquela voz na minha direção: eu sou a unção do apóstolo Paulo. E quando chegava perto de mim, dizia assim: eu vim para ficar na sua vida. E pá, entrava em mim, aquilo era tão forte que eu caía. E aí eu acordei com o impacto, aquilo foi tão real, que eu acordei com o impacto da queda. Eu vim para ficar na tua vida. Pá, entrava em mim, eu caía. O impacto da queda, eu acordava. Quando eu acordei,
o Senhor disse assim para mim, olha o teu celular. E naquela época eu usava um celular antigo, de tecla, e ali tinha uma mensagem, tinha uma ligação. Eu falei, mas quem que me ligou essa hora? E eram 3 horas da manhã. E eu peguei, e o Espírito Santo falou assim, retorna a ligação. E eu peguei o telefone e retornei a ligação. Eu falei, quando eu retornei a ligação, era uma pessoa, era uma senhora. E aí eu disse, olha, eu estou retornando a ligação que estava aqui no meu celular. Eu disse, mas eu não liguei para ninguém. Ué, mas tem o seu número aqui. Não, mas eu não liguei para você. Aí eu falei, eu já entendi. E eu comecei a pregar a palavra do Senhor para aquela pessoa. Eu comecei a falar de Jesus para aquela pessoa aceitou Cristo, né? Ela fez uma aliança com Cristo. Eu nunca conheci essa pessoa pessoalmente. E ela disse, olha, foi de Deus você falar tudo isso para mim. Né? Aquela pessoa estava numa situação difícil, aquela pessoa estava vivendo um momento muito difícil na vida dela, né? E ali o Senhor, Ele, né, me direcionou. Irmão, eu costumo dizer que ali foi, eu disse, meu Deus, quem foi que me ligou? Porque ela não ligou. Então ali foi algo assim mesmo de Deus, né? Algo ali realmente de Deus. Então, é tão maravilhoso nós vivermos isso. Isso, irmãos, não há dinheiro que pague. Não existe coisas materiais, né, que são superiores a coisas como essas, né? Então é maravilhoso nós servirmos ao Senhor. É maravilhoso nós priorizarmos o reino de Deus, porque nós vivemos, né, experiências extraordinárias. Ontem, quando eu cheguei aqui e que eu conheci esta família, eu fiquei, meu Deus, aos olhos humanos, seria impossível nós estarmos aqui hoje, porque eu não tinha nenhum amigo em comum com esta família, né? Foi através do irmão Adley, né, que me encontrou, né, me mandou mensagem, começamos a conversar e a partir de então iniciou, né, uma amizade. E hoje, né, eu achei interessante que ontem, quando a mãe do Adley, né, foi nos buscar na rodoviária, ela disse uma coisa interessante, ela disse, agora começa, né, ela disse, a nossa amizade será eterna. Né? Então, irmãos, que nós possamos estar juntos, né? Não apenas aqui, mas por toda a eternidade, né? Que possamos nos esforçar, né? Por entrar no reino de Deus. Então nós precisamos priorizar, e Jesus disse, olha, não priorizem as coisas desse mundo, não priorizem riqueza, não priorizem, né? Não juntem tesouros aqui nessa terra, porque tudo isso vai se acabar, tudo isso vai passar, né? Vamos ver Lucas, eu amo demais essa passagem, Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao versículo de número 21. E lembre-se de uma coisa, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, o nosso tesouro, né, deve ser Cristo. Se o nosso tesouro for Cristo, o nosso coração estará em Cristo. Amém? Vamos lá, Lucas 12, do 16 ao 21. Alguém pode ler? Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com o que eu tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma e beba, e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Irmãos, esse homem, ele era avarento. Ele era avarento, egoísta, né? Ele só pensava nele mesmo. Ele não estava nem para ninguém, né? Imagino que ele, né, pensou, né, agora não preciso nem trabalhar mais, né? Eu não preciso mais nem trabalhar, agora eu tenho tudo, eu vou viver agora a vida, né, como os jovens costumam dizer, vou viver de boa, né, tranquilo, eu tenho de tudo, né?
Ele disse, eu direi a minha alma, né? Que tem é para muitos anos. E o Senhor disse assim, tem uma tradução que diz, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, ou seja, ainda hoje você vai morrer. E o que você tem preparado? Para quem será? Não é? Então, Jesus está nos dando um conselho. Priorizem aquilo que se deve priorizar. Né? Priorizem aquilo que tem valor, né? Aquilo que não perece, aquilo que não se acaba, aquilo que não se pode destruir. Não é? E é exatamente o reino dele. É exatamente ele, o Senhor Jesus. Né? Nós devemos priorizar, irmãos, o Senhor. E para priorizar o Senhor, né, é claro que nós precisamos conhecer a palavra, né, precisamos praticar a palavra do Senhor. Eu estava comentando com o irmão Diego lá em Bauru. Eu tenho alguns sonhos assim, né, sonhos assim que são algumas pessoas, sonhos assim meio doidos, né, meio assim, aos olhos humanos, assim, impossíveis, né, de serem realizados. Mas eu tenho um sonho, por exemplo, vou só compartilhar um sonho que eu tenho aqui com os irmãos. Eu tenho um sonho de fazer um culto em uma cidade onde eu morei 20 anos, e o meu sonho seria o seguinte, eu queria ter condições, por exemplo, de comprar um carro 0 km, olha o sonho, comprar um carro 0 km, e aí dá um jeito de fazer criar uma situação, uma forma de sortear esse carro entre as pessoas que forem cultuar o Senhor, que estiverem no culto, né? Será assim, de forma gratuita, né? Nada de vender, nada de vender bilhete para a pessoa concorrer, não. É só digamos assim, uma forma, né? Uma forma de levar essas pessoas, né, ao culto. Porque, infelizmente, irmãos, para o mundo, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, para muita gente, infelizmente, né, as pessoas, você convida a pessoa para ir na igreja, não vai não. Né? Por exemplo, você convida, vamos ver o exemplo agora, nós estamos vivendo aqui no Brasil, estamos tendo aí um período de alguns campeonatos de futebol, como por exemplo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Os estádios são lotados. Um dia desse eu estava assistindo uma reportagem, estava tendo um jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, aqui de Minas Gerais. O estádio lotado, irmão. Não tinha lugar mais para ninguém. Os ingressos foram vendidos, colocados à venda e foram esgotados. Agora, imagine aí, 60 mil pessoas dentro de um estádio. Agora convida essas 60 mil para ir participar de um culto. Irmão Adler, será quantos por cento dessas pessoas vão para assistir o culto? Quantos por cento dessas 60 mil vão a uma igreja? Né? Ou seja, infelizmente, né, as pessoas elas não priorizam o Senhor. Né? E esse meu sonho seria uma forma assim, de levar o maior número de pessoas. Para quê? Para que essas pessoas pudessem ouvir a palavra. E o meu sonho é ganhar num culto desse, pelo menos 10 mil almas. Pelo menos 10 mil almas para Jesus. Eu fico imaginando, eu não enxergo, mas quem enxerga pode imaginar aí a cena de 10 mil pessoas de joelhos, dobrados diante do Senhor. 10 mil pessoas rendidas aos pés do Senhor, né? Confessando Jesus ali como Senhor e Salvador, né? E eu vejo assim que muitas pessoas que têm condições e que poderiam fazer, são presas, né? Presas. E aí eu penso, vai morrer e vai levar o que desse mundo? O que nós vamos levar desse mundo? Caixão não tem gaveta, né? Eu pelo menos não conheço alguém que tenha morrido e tenha levado todo o seu patrimônio, né? Todo o seu patrimônio tenha sido enterrado ali na sepultura com ela, né? Dinheiro, joias, carros, né? Então, caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada desse mundo. Então, você que tem condições, né, invista no reino, no sentido de priorize, né, invista suas energias, o seu tempo, né, no reino de Deus.
né? Se você não tem, né, condições financeiras de investir no reino no sentido de matar a fome de quem tem fome, né? Você conheceu alguém que está com dificuldade, né? Ali aquela pessoa está com dificuldade de pagar uma faculdade, digamos. Ah, eu estou com a parcela da minha faculdade atrasada. Ah, eu estou com a minha água, a minha energia atrasada. Ah, eu estou a ponto de ser despejado, né? Se você tem condições, ajude, né? Ajude, por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, né? Porque se nós ficarmos juntando, guardando, juntando, né? E deixando de fazer o bem, né? Deixando de ajudar a quem precisa, nós vamos ter uma decepção muito grande, né? No dia do juízo final, eu estava conversando com o irmão Adler, muitos vão olhar e vão dizer, o que adiantou eu ter tanto, né? Irmãos, infelizmente, né? Tem gente que tem tanta condição que às vezes não sabe nem o que fazer, né? Eu lembro de um homem que eu conheci, que eu vi ele pagando uma dívida da esposa dele de 2 milhões de reais. Sabe de quê? Jogo de baralho. Agora pense aí, a pessoa gastar 2 milhões de reais em jogo de baralho. Quantas pessoas, né, ela não poderia ajudar? Quantas pessoas ela não poderia, né, melhorar a vida, né? Quantos moradores de rua, por exemplo, ela não poderia ajudar, né, com 2 milhões de reais? Eu sei que 2 milhões hoje, para mim, 2 milhões eu seria um milionário, né? 2 milhões para muita gente não é nada, né? 200 mil para muita gente hoje não é nada, né? Para nós, assim, né, é muita coisa, mas para muita gente não significa nada. E o que essas pessoas têm feito? Né? Em prol do ser humano, em prol do próximo, em prol do reino de Deus? Nada. Simplesmente nada, né? Então, eu fico pensando, né, quando Jesus contou a história desse homem rico, né? Era um homem avarento, que não estava nem para ninguém. Era um homem egoísta, que só pensava nele mesmo, né? E aí o Senhor falou assim, seu tolo, né? Seu tolo. Hoje mesmo você vai morrer. E aí? Quem vai desfrutar de tudo isso, né? Quem vai herdar tudo isso, né? Então, irmãos, nós devemos, sabe, amar o Senhor, priorizar o Senhor, não é? Porque é isso que importa, né? A terceira lição que eu trago aqui nessa manhã, a terceira lição que nós precisamos servir de todo o coração ao Senhor, servir de todo o coração e crer, não, como eu disse, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez. Eu acho interessante essa questão de servir. Ontem nós estávamos meditando lá em João, vamos ver logo João capítulo 6, versículo 28, alguém abre aí, João 6, 28 ao 30. João 6, 28 ao 30. E alguém abre em João, capítulo 12, versículo 3. João 12, 3. E outra pessoa lê João 6, 28 ao 30. Quem pode ler, por favor? João 6, 28 ao 30. Pode ler, irmão? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Então, lá em Mateus 12, né, os fariseus, que milagre o senhor pode fazer para
mostrar para nós que o Senhor é o Filho de Deus mesmo. E aí Jesus disse, nenhum sinal lhe será dado a não ser o do profeta Jonas, né? Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Ou seja, nós não podemos crer em Jesus só pelo que ele... eu só vou crer em Jesus se ele fizer algo por mim. Eu só vou acreditar realmente se ele, né, for assim solucionar os meus problemas, as minhas situações, né? Então, nós precisamos servir ao Senhor e crer, né? Jesus disse para Marta, lá em João, capítulo 11, versículo 25, se não me engano, quando ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E aí ele disse que, né, ele disse para Marta, né, quando ele mandou tirar a pedra lá do túmulo de Lázaro, Senhor, mas cheira mal. Mas eu não te disse, Marta, que se você crer, né, você cresce, você veria a glória de Deus, né? Então nós precisamos crer, né, em Jesus, porque Ele já nos deu motivos, não motivo, mas motivos para nós acreditarmos nele. E devemos servi-lo de todo o coração. Ontem a gente estava meditando sobre isso. João 12, 3. Alguém lê, por favor? João 12, 3. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Vamos lá. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito Não, caro. 2, desculpa, 2. É o 2, isso. Prepararam ali um jantar para Jesus. Maria ajudava a servir. E Marta. Lázaro... Marta. É verdade. Marta ajudava a servir. Isso. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Amém. Até aí. Irmãos, é tão lindo a gente refletir sobre isso e a gente ver, né? Marta servindo ali no banquete. Marta servindo ali na janta. Rapaz, ontem eu fiquei assim maravilhado, né? Ontem a gente estava comentando. Nós estamos aqui, é uma casa muito grande, aqui é grande, né? E aqui, né, uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei assim maravilhado, que a mãe dos meninos, a dona Vanja, ela mesma fez questão, ela mesma fazia questão, né, de estar servindo a gente aqui. Ou seja, ela não falou assim para a Joana, que é a colaboradora deles aqui, Joana, vai lá servir. Ela não ficou sentada num lugar só mandando Joana, vai lá, leva isso. Joana, leva aquilo. Joana, faz isso. Joana, faz aquilo. Não, ela mesma, né? Até brinquei com a Neide e falei assim, se a gente não tiver cuidado, a gente vai estar comendo toda hora, né? De vez em quando ela trazia aqui um pão de queijo. E aí ela trazia um chá. E ela trazia um café, né? Ou seja, tendo ali a alegria, o prazer de servir, né? E eu fico imaginando Marta, né? Eles tinham pessoas servindo o jantar ali, tinham pessoas servindo ali, mas ela fez questão de estar ali. E por que ela fez questão de estar ali? Porque ela estava servindo o próprio Cristo, o próprio Jesus. Lá em Colossenses 3:23 diz, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então nós devemos ter prazer, né, em servir ao Senhor, né, prazer em amar o Senhor, né, prazer em fazer, né, a obra do Senhor. Eu estava conversando com um irmão uns dias atrás, né, onde eu disse para ele o seguinte, eu falei, olha, né, a minha vida é assim. Se o Senhor, eu estou aqui num lugar, se o Senhor disser assim para mim, Reginaldo, olha, vai para tal lugar, eu vou e vou com prazer, né? Eu posso estar desfrutando ali de algo assim maravilhoso, mas o Senhor fala assim, ô filho, está na hora de, né, arregaçar as mangas e evangelizar, né? Agora mesmo eu recebi um convite, recebi um pedido de um querido irmão, né, me pedindo que eu o batize, né, no estado do Espírito Santo, né? Ou seja, e para mim é uma honra, né? Para mim é um prazer, né, ir, né, atender o irmão e servir o irmão, né?
E quando nós servimos alguém, nós estamos servindo quem, irmãos? O próprio Deus. Né? Quando Jesus disse assim, olha, quando vocês derem um copo de água, né? Bem-aventurado aquele que der um copo de água fria a um dos pequeninos, rapaz, imagine aí, pense aí. Jesus disse que aquele que der um copo de água fria a um dos pequeninos, né? Receberá um galardão. Agora imagine alguém que recebe o pequenino do Senhor, né? Que serve, né? Que acolhe. Meu irmão, é maravilhoso você servir, né? O próprio Jesus nos ensinou isso, né? A servir, a querer servir, ao invés né? de querer ser servido, né? Então nós devemos ter prazer, né? Devemos ter prazer em servir, né? E devemos crer no Senhor, né? Não pelo que Ele pode, mas pelo que Ele já fez por nós. Amém? A quarta lição que eu trago aqui, de acordo com esse texto, é que nós devemos honrar, né? Honrar Jesus, né? Os judeus, irmãos, vocês sabiam que os judeus, eles honram muito mais Davi do que o próprio Cristo? Eles honram, né, outros personagens mais do que o próprio Moisés, por exemplo, é mais honrado pelos judeus do que o próprio Jesus. Se você for a Israel, você pode ir tranquilamente ao túmulo de Jesus, mas para você ir no túmulo de Davi, já me disseram que é uma burocracia. Não é fácil. É mais fácil você visitar o túmulo de Jesus do que você visitar o túmulo de Davi. Por quê? Porque as pessoas honram mais o homem do que a Deus. E nós não podemos honrar, né, o ser humano mais do que Jesus. Nós não podemos nos honrar mais do que Jesus. Quem somos nós? Nós não somos merecedores, né? Então nós precisamos honrar o Senhor. Vamos ver João capítulo 6, versículo 36. Alguém lê para mim? João 6, 36. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36. Pode ler alguém, por favor? 36? Isso. Só o 36? Só. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Olha só, Jesus está dizendo que vocês me veem, mas vocês não creem. Mas eles honram Moisés, né? O nosso antepassado Moisés. Jesus está dizendo, ei, vocês estão me vendo, mas vocês não estão crendo em mim, né? Vocês estão me vendo, mas vocês não estão me honrando no sentido de acreditar que eu fui enviado pelo Pai, né? Lê o 37, irmão, por favor. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Então Jesus está dizendo que quem honra Ele, quem vem a Ele, quem ama Ele, de modo nenhum Ele vai lançar fora. De modo nenhum Ele vai lançar fora. Por quê? Porque veio a Ele, né? E ama Ele. Vamos ver aqui João 6, 32. Alguém lê? João 6, 32 e 33. Vamos lá. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, é que eu tinha dito a referência errada sobre honrar, né? Então eles aqui estavam honrando Moisés, crendo mais em Moisés, né? Dando mais destaque a Moisés do que o próprio Cristo. E aí no versículo 36 ele diz, olha, vocês estão me vendo, mas vocês não estão crendo. Aí eu pergunto, quantas daquelas pessoas que estavam ali com Jesus, naquele momento, quantas daquelas pessoas já tinham visto Moisés? Nenhuma delas tinham visto Moisés. Mas elas tinham ouvido falar de Moisés, né? Que libertou o povo, né, de Israel do Egito. Mas elas estavam vendo Jesus e não estavam crendo nele.
Estavam vendo Jesus, mas não estavam honrando ele. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado aquele que não vê e crer. Né? Jesus não está dizendo, não está se referindo a um deficiente visual, alguém que não enxerga, mas ele está se referindo à fé. Aquele que não vê, mas crê. Aquele que nunca viu ele, mas crê nele. Né? Crer na existência dele, honra ele, ama ele. Amém, irmãos? Amém. A quinta e última lição que eu trago aqui nessa manhã é que devemos nos alimentar. Diga, devemos nos alimentar Devemos nos alimentar de Jesus. Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que nos alimenta, né? Ele é o pão que nos sustenta, né? É através da palavra dele que nós o conhecemos, né? Que nós nos preparamos, né? Para morar na glória, né? João 6,35. Alguém lê, por favor. João 6,35. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Glória a Deus. Quem vem a Jesus, quem se alimenta dele não tem fome. Quem bebe dele não tem sede. Isso aqui refere-se à palavra, né? Refere-se à palavra, porque Cristo é a própria palavra. A Bíblia diz que por meio dele todas as coisas foram criadas. E Deus criou todas as coisas por meio do que, irmãos? Por meio da palavra. E disse Deus, haja luz, né? E disse Deus, né? Haja separação entre as águas. E tudo isso foi criado através de Jesus, que é a própria palavra. Coisa linda, né? João disse, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Filipenses 2, Paulo disse que mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Irmãos, que coisa linda! Ele abriu mão da glória, ele abriu mão, né, do seu resplendor, ele abriu mão de tudo para estar aqui, para assumir a forma de homem, né, para assumir a forma humana, para quê? Para nos resgatar. Para quê? Para nos aproximar de Deus, para nos reconciliar com Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Irmãos, eu quero abrir espaço aqui para os irmãos, fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu corto o vídeo, né? Eu gravo a escola bíblica e eu corto o vídeo, já paro de gravar antes, né, das oportunidades que eu trago para os irmãos. Eu vou fazer um pouco diferente hoje. Vou trazer aqui, dar oportunidade para quem quiser comentar acerca dessa mensagem, né, acerca do que o Senhor falou conosco nessa manhã. Você tem agora a oportunidade de compartilhar com as pessoas que vão estar assistindo, né, no nosso canal essa mensagem. Eu queria abrir espaço para quem gostaria de comentar ou até mesmo fazer alguma pergunta em cima daquilo que nós meditamos nessa manhã. Amém? Irmã Rosana, irmã Ellen, Neide, Adley, Laura, Sofia, quem quiser, a oportunidade está aberta. Por favor, vamos lá? Vamos aprender juntos? Irmã Ellen, irmã Rosana. Amém. Estava com problema aqui no meu áudio. Mas é justamente, né, sobre isso que esses dias o Senhor tem falado, né? O Senhor tem falado justamente essa questão de servir, né? Fazer ao outro, não pensando, né? Não sendo como se tivesse feito para pessoas, mas pensando em fazer o próprio Deus, que é isso que a palavra diz, né? Quando a gente faz algo pelo nosso próximo, a gente está fazendo para o Senhor. Inclusive, o Senhor até
né, falou comigo sobre isso, e a mensagem do último, do domingo à noite, né, do último culto, não, perdão, quarta-feira à noite, foi sobre isso, né, e eu achei muito interessante que o Senhor me levou a refletir sobre o que é ser um ministro de Cristo, né? E a gente vai ver que ministro, eu pude identificar pelo menos 2 sentidos, né? No dicionário Strong, que aí o apóstolo Paulo usa tanto a versão não, usa tanto a expressão ministro, né, que no original seria diáconos, né, seria, o significado é que alguém que executa os pedidos de outro. A outra definição, servo de um rei, garçom, né? E assim, a outra expressão para ministro, a gente vai achar também lá em 1 Coríntios, né? E aí essa outra expressão significa remador de baixa categoria, né? E aquele remador daqueles barcos de navegação, que você vê só a janelinha assim embaixo no navio, onde você vê os remos, e ali são pessoas remando, e elas estão ali em oculto, ninguém vê, mas elas estão sendo a força que impulsiona o navio a andar. Então, o ministro, ele usa esse termo que se refere exatamente a essa definição. Se não me engano, o termo no grego é o peretes, algo assim nesse sentido. Eu não sei falar grego, então, mas é essa expressão. Então, uma expressão é diáconos, que é aquele que serve, o sentido de garçom, e o outro é o sentido, né, dessa palavra no grego, o peretes, que é o peretes, mas é nesse sentido, um remador de baixa categoria. Então, o ministro não é esse glamour, é aquele que serve. Eu achei isso assim muito, muito lindo, e como é rica a palavra do Senhor, né? E a gente vai mergulhando nos textos. E aí hoje o Senhor trouxe esse texto em João 6, né? Extraindo essas coisas que a gente viu até agora, exatamente a questão, né? Que o servir, né? Essa questão de trabalhar em prol do reino. Amém. E amém. Possamos ser edificados, né? Glória a Deus. Trabalhar. José, né? José foi um grande mordomo, né? Administrador, né? Tem gente que fala assim, eu vou viver na mordomia, né? E a mordomia, para muita gente, é viver tranquilo ali, ter tudo. Na verdade, ser mordomo é ser servo, né? É servir alguém, né? Trabalhar em prol, né, de alguém, em prol de outras pessoas. Então isso é maravilhoso. Irmã Ellen, a senhora gostaria de falar alguma coisa também? A irmã Ellen ainda está na sala? Amém, irmãos. Louvado seja Deus por esse dia que fez o Senhor. Aleluia. E agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer um comentário, apenas reforçando, né, a minha gratidão ao Senhor. Porque um dos itens muito importantes que nos leva a vários outros itens, né, que o missionário comentou,
para estarmos em mais comunhão com o Senhor, caminharmos mais com o Senhor, é a gratidão. O coração grato, ele deixa a pessoa mais humilde, né? Uma pessoa mais aberta para ouvir a Deus. Um coração grato tem mais temor e menos soberba. E o que a gente vê muito realmente, como o missionário comentou, um coração de soberba, arrogância no ser humano, está cada vez mais em moda, né? Em alta. E a situação de que muitos receberam o ensino errado de buscar ao Senhor Jesus, de querer ou de até mesmo aceitar o Senhor Jesus ali num apelo, numa mensagem, num apelo, naquele sentido da barganha. E como não acontece muitas das vezes a barganha, porque com Deus não se barganha, com Jesus não se barganha, as pessoas se desviam, porque elas receberam uma mensagem, às vezes equivocada, venha para Jesus porque você vai ter isso, vai ter aquilo, como se fosse um passe de mágica, como se Jesus fosse mágico, né? E não é assim. Não, só que a pessoa ela tem a palavra de Deus. Nós, graças a Deus, temos essa liberdade de termos a palavra de Deus. A igreja brasileira ainda está com um pouco de liberdade para meditar, refletir, seguir nos caminhos do Senhor em arrependimento, em sinceridade, em gratidão. Mas o que o mundo está conduzindo é apagar cada vez mais essa sinceridade, essa gratidão, por causa do terror que está acontecendo no mundo, o terror da saúde, o terror de guerra, o terror de pestilência, o terror de várias coisas. O terror da falta de comida, da falta do que ter, o terror. Aí as pessoas ficam com mais medo, em vez de ser grata ao Senhor e seguir ao Pai com gratidão, com temor, resignação. A palavra de Deus diz, né, que quando vier uma das assolações das taças de Apocalipse, o calor intenso do sol, no qual a Europa já está vivenciando, vários países do norte já estão vivenciando esse calor, não sei se é das taças, mas já é o início, já é um ensaio. Mas a palavra de Deus diz que neste momento, quando acontecer tal intensidade, as pessoas vão blasfemar contra Deus. Vão culpar a Deus. Porque estão preparando cada vez mais esta geração de hoje, de uma geração para cá, que não busca os conceitos, está nos conceitos do Senhor, mesmo com dificuldade. Estas gerações, porque as gerações mais antigas está diminuindo, né, irmãos? Os mais velhos, os mais tementes ao Senhor, está diminuindo. E essas gerações, né, da igreja da prosperidade e a misturança toda, né, que está tendo, entrando cada vez mais na igreja, não no sentido templo, placa, mas dentro das pessoas. E a intenção da projeção da nova ordem mundial, do mundo, da organização do inimigo, do iníquo, é para as pessoas esquecerem do Pai, esquecerem do Senhor, o temor ao Senhor, da gratidão ao Senhor, e quererem projetar em homens, principalmente naquele que vai ser levantado. E a minha maior tristeza é que de muitos dos nossos irmãos que têm a palavra, têm a condição de se firmar na palavra, porque temos pouco tempo, não estão se atentando a isso. É verdade. É verdade. E essa gratidão está todo dia, né, irmãos? Conosco. A senhora falou uma coisa interessante, irmã, que a gente observa lá em Juízes, que quando havia um homem de Deus governando Israel, né, sendo juiz em Israel, o povo servia ao Senhor. Quando aquele homem de Deus morria, né, o povo se afastava do Senhor, né? E a irmã falou uma coisa interessante. Aqueles mais tementes, aqueles
né, que serviam ao Senhor, que têm mais amor pelo Senhor, quando elas partem, né, a juventude não costuma seguir o exemplo, né? E nós precisamos seguir, né, o exemplo dos apóstolos, né? O exemplo dos primeiros cristãos, o exemplo da igreja primitiva. Se nós seguirmos o exemplo de Atos dos Apóstolos ali, né, o exemplo da igreja primitiva, irmãos, com certeza nós seremos assim uma igreja cheia do poder, cheia do Espírito Santo, né, cheia de unção. Quando você vê ali em Atos, que diz que a igreja ela era respeitada. Hoje a igreja não é respeitada. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitos, né, têm pregado um evangelho genérico, né, não o evangelho que Jesus deixou para ser pregado, e as pessoas, por conta disso, né, as pessoas não estão respeitando mais a igreja como ela deve ser respeitada, não estão respeitando a palavra como ela merece e deve ser respeitada. Então, é interessante essa observação da irmã Ellen. Queridos, eu quero agradecer a cada irmão, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa mensagem, por essa palavra, né, por mais essa escola bíblica, amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu amor. Pai querido, muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes na tua presença. Nos ajuda a permanecer firmes, Senhor, nesta caminhada rumo à eternidade, nesse propósito, Senhor, de um dia estarmos com o Senhor. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom e nós, Senhor, somos gratos a Ti por tudo, Pai. Muito obrigado. Senhor, dai-nos a cada dia, Senhor, forças para não desistirmos, para não abandonarmos a fé, para continuarmos, Senhor, nesse propósito, até que o Senhor venha, ou até que nós venhamos partir desse mundo. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos firmar a cada dia mais. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis ao Senhor cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, a alcançarmos a santificação, a perfeição em Ti, Senhor. Pai, muito obrigado. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado para todos sempre. Amém? Glória a Deus.